Bom dia, meus irmãos. O Senhor Jesus nos contemple com sua paz, com sua graça. Receba o culto que iremos apresentar a Ele. Graças a Deus por esse dia. Quero convidá-los, por gentileza, a se colocarem em pé para nós orarmos ao Senhor, apresentando a Ele o nosso culto, o culto que iremos prestar a Ele, para que nesse culto o nome de Jesus seja adorado, glorificado. Ele merece todo o nosso louvor. Vamos orar? Obrigado, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela sua vitória na cruz. Muito obrigado por sua ressurreição. Muito obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. E amanhã que o Senhor nos deu, o descanso da noite, a paz e a saúde. Muito obrigado. Agora nós, trazidos pelo teu Espírito, queremos te cultuar, Senhor. Queremos te agradecer as bênçãos e vitórias. Queremos nos prostrar diante do Senhor com o desejo de ouvir tua palavra e ser pelo teu Espírito edificado. Pedimos que tudo aquilo que vai acontecer aqui alegre o teu coração e edifique o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Eu quero dar um aviso e queria pedir que os irmãos me ajudassem na divulgação do mesmo. No próximo sábado, dia 16, conforme está no boletim, eu queria um encontro social, vamos chamar assim, com todos os namorados, noivos, não com os que apenas pretendem namorar, mas com os que já estão namorando e com os noivos também. Sábado, 20 horas, lá no ECC, tá bom? Eu quero trocar uma ideia, experiência, orar uns pelos outros. E eu queria então convidar vocês a me ajudarem na divulgação desse trabalho. Seu filho, seu neto, ou sua neta, por aí, tá bom? Ah, mas o meu namorado não é da igreja ainda. Não tem problema. Vamos conversar um pouquinho, vamos trocar uma ideia. Sábado, 20 horas no ECC. Pastor Vinícius tem um aviso para nos dar. Obrigado. Bom dia, irmãos, graças e paz. A partir de março nós vamos iniciar a nova etapa da EBD. Depois dos temas especiais de janeiro e agora fevereiro, nós vamos iniciar um currículo novo. Então as inscrições já estão abertas. Podem ser feitas ali na Secretaria da EBD. E temos 4 assuntos esse semestre. Nós vamos estudar a doutrina de Deus, em outras palavras, aquilo que nós cremos a respeito de Deus a partir de que Ele se revela na Escritura. O que nós cremos a respeito de Deus é o que nos diferencia de qualquer outro tipo de religião. A maneira como nós entendemos quem Deus é, molda a maneira como nós vivemos. Então essa é a ideia desse assunto. Depois, nós temos também conhecendo as Escrituras. Talvez haja dúvidas, por que nós acreditamos na palavra de Deus? Por que este livro é diferente de qualquer outro livro? E por que ele é igual a qualquer outro livro? Então nós vamos discutir esses assuntos nessa matéria. Nós temos um outro assunto que é entendimento bíblico do Evangelho e entendimento bíblico da igreja. Talvez você tenha dificuldade de apresentar o Evangelho a alguém e queira trabalhar no seu conceito de Evangelho para fazer isso. Então, essa classe é uma boa para você. E o que é a igreja? Por que não prestar culto do sofá da minha casa ouvindo só o culto online? Nós vamos discutir por que estarmos juntos é necessário. Então, são esses os assuntos. Estejam em oração, pensando. A ideia é que todos nós façamos todos esses assuntos. Então, eles vão ser repetidos depois.
e os irmãos estão convidados para fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado. Vamos cantar o hino de número 216. Fazer dele a nossa oração pessoal. 216. Convido aqueles que puderem para se colocarem de pé para cantar conosco. Aproveitando que estamos em pé, Lucas capítulo 15, obrigado. Lucas capítulo 15, versículo 11, 12, 13. 11, 12 e 13. Depois, o versículo 25 até o 32. Lucas. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo,
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados da casa e perguntou o que era aquilo. Ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era necessário, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Tem um Celta prata, cuja placa é DFK 9162, que está com o vidro aberto. Tá bom? Fui nos informado, quem desejar, Celta prata DFK 9162. Coral de homens. Obrigado, Zezinho.
Graças a Deus pela vida da Vera Luna. Depois de um tempo de cirurgia e recuperação um tanto difícil por conta do pé, ela está conosco e nós louvamos a Deus por isso. Graças a Deus pelo pastor Barnett, fez uma cirurgia no joelho direito e está bem, ainda internado no Vivale, 201 do Vivale. Nós cremos que no final do dia de hoje ou amanhã ele estará em casa para a recuperação total da sua saúde e movimentos do seu joelho. Graças a Deus pelo Sérgio, ele está em casa, se recupera. Por ele eu suplico uma oração especial por conta do seu quadro delicado. Ele amputou a perna e isso requer algum ajuste bem delicado. Se coloque no lugar dele. Eu creio que se você fizer isso, vai orar pela recuperação do nosso irmão e também pelo apoio que ele recebe da esposa. Ore por uma força dobrada para a Sandra nesse apoio a ele. Entendimento, principalmente no relacionamento, o cansaço, tudo isso vai precisar dos nossos cuidados em oração. Dona Adna está bem, ela conseguiu um aparelho de respiração de oxigênio que vai auxiliá-la na sua locomoção. De acordo com o médico, ela vai precisar usar isso agora. E é bem delicado, gente. Aquilo é bem delicado. E tivemos com ela ontem. Ela está tão animada, com desejo de estar aqui, igual a Vera, sonhando com o dia de chegar para poder vir. E ela conseguiu esse aparelho. Esse aparelho dá uma autonomia de 2 horas. Então, por 2 horas, ela vai poder vir aqui com esse aparelho e voltar para casa. Olha só. Cada 2 horas ela paga R$70. Eu respiro 24 horas por dia. Pago nada. Por enquanto. Enquanto o governo não taxar o oxigênio, a gente respira sem pagar. Ela não tem mais esse privilégio. Então vai ser uma honra muito grande recebê-la aqui. Cada vinda dela aqui é R$70. Olha só. Precisamos então prestigiar esses irmãos que vêm. Tem gente que paga mais de R$70 para vir aqui. Tem gente que paga muito caro para vir aqui. Não financeiramente, mas atritos, lutas. Ué, você vai de novo na igreja? Algumas vezes eu ouvi isso do meu pai. Você vai de novo? Você não foi semana passada? Então isso é mais caro do que R$70. Eu sou grato a Deus pelos irmãos que estão vindo. Queria agradecer agora ao Senhor por isso. É valioso essa comunhão, meus irmãos. É valiosa demais a comunhão. Muito valiosa. Bendito seja Deus que permitiu que nós estivéssemos aqui para cultuá-lo, tá bom? Obrigado, Senhor nosso Deus, pela vida da Vera. Depois de um tempo de recuperação, ainda com algumas dores, ela venceu e pôde estar conosco. Obrigado pelo pastor Barnett, que está sob os cuidados do Senhor, e o Senhor vai abençoar a sua recuperação. Obrigado pelo Sérgio, ó Deus, a cirurgia que fez. Obrigado. Deus, dê toda força, graça e sabedoria a Sandra nesse momento delicado de adaptação do Sérgio. Entre com a tua paz e a tua graça naquela casa. Quero te agradecer, ó Deus, pela dona Adna, os seus movimentos, a sua recuperação, o seu pulmão. Muito obrigado. Abençoe, ó Deus querido, ela está cheia de vontade de vir aqui no próximo domingo. Está contando os dias para vir. Que o Senhor a abençoe e o Senhor restaure a sua saúde por completo. Seu Ageu, ó Deus, a cirurgia que ele fez, abençoe a sua recuperação.
Quero ainda agradecer pela dona Undina, cujo desejo é estar conosco sempre. E o Senhor tem nos dado a alegria da sua saúde. Obrigado. Quero te pedir pelo Carlos Guedes, a graça do Senhor sobre ele. Vai passar por uma cirurgia tão delicada nos seus olhos. Abençoe, ó Deus, os seus olhos, como é abençoado a sua visão. A visão dele é excelente. Os olhos é que precisam de um toque do Senhor. Que assim o Senhor proceda, abençoando o teu servo. Confio aos teus cuidados desses enfermos, clamando que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor José Carlos. Obrigado, meu irmão. Bom dia, igreja, graça e paz. Antes de falarmos sobre os nossos cultos de missões, quero começar louvando a Deus, porque nós tínhamos um alvo para missões de arrecadação para esse ano. Eu nem lembro se eu divulguei o valor aqui, mas o Senhor nos abençoou, nós alcançamos esse valor e nós vamos planejar o nosso orçamento desse ano e nós podemos agradecer ao Senhor, porque nós poderemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Hoje à noite terá um missionário aqui conosco, não vou falar o nome dele para ser surpresa, né, pastor? Ele vem dar o seu relatório e vai trazer a palavra de Deus para nós nessa noite. Então, venham para vocês verem quem vai estar aqui. Esse ano nós vamos trabalhar com esse tema aí, ó. Missões é para a glória de Deus. Primeiro preletor que vai estar com a gente é o pastor Márcio Batista. Ele é professor do Perspectiva Brasil e ele é missionário, teve um tempo na China e ele deve voltar no meio do ano para lá para continuar o seu ministério. Homem de Deus, muito capacitado. Quem participou do curso teve o privilégio de ouvi-lo e percebeu tanto que Deus usa esse homem. Então ele vai estar conosco, trazendo a palavra de Deus para nós no dia 24 de março. Nossa ideia com esses cultos de missões esse ano é que os preletores trabalhem a ideia que nós realmente vivemos para a glória do Senhor, que a igreja existe para a glória do Senhor e que Deus realmente quer que todas as nações, que todos os povos o adorem e que Ele seja glorificado em todas as nações. Então nós vamos trabalhar isso para que nós possamos realmente nos engajar mais em missões, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos é realmente para a glória do Senhor. Então você está aqui hoje é para que Deus seja glorificado. A palavra de Deus é pregada, nós cultuamos ao Senhor, tudo para a glória dEle. Então nós vamos trabalhar com esse tema e o versículo básico, aquele lá, 1 Pedro 4:11. Então nós vamos orar para que Deus realmente use os preletores para que nós possamos compreender aquilo que Ele tem realmente para a sua igreja. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é fiel e o Senhor tem realmente suprido a necessidade da tua igreja. Louvamos ao Senhor pelo ministério de expansão, de missões dessa igreja, a quem o Senhor tem sustentado, a quem o Senhor tem mantido, a quem o Senhor tem feito realmente que a tua vontade seja feita em todos os momentos. Louvamos ao Senhor pelos nossos missionários que estão em diversas partes do país e fora dele. Sabemos que eles estão servindo ao Senhor, dedicando a sua vida para que a palavra do Senhor seja pregada, para que vidas conheçam ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado, ó Pai, na terra que o Senhor tem colocado cada um deles. Que esse ano nós como igreja possamos realmente entender que nós existimos para a glória do Senhor. Nós existimos para cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. E as nações da terra precisam conhecer ao Senhor. E cabe a nós, como servos do Senhor, levar a tua mensagem de salvação, ó Pai, aos povos que não conhecem ao Senhor. Fala conosco no decorrer desse ano sobre esse tema, que os preletores, ó Pai, que virão, possam realmente desenvolver esse tema de forma com que nós, como igreja, entendamos a importância da nossa participação na obra que o Senhor está fazendo, nós possamos realmente viver inteiramente para a glória do Senhor. E que esse mundo seja transformado, ó Pai, pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, que há de ser pregada em todos os cantos da terra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Houve um tempo em que os pastores, ao falar de dinheiro para a igreja, quase que pediam perdão.
Os irmãos me perdoem falar sobre dízimo. Como se fosse uma coisa errada, como se fosse pecado, como se não fosse bíblico. É bíblico. É correto. É direito. É de Deus isso. É para sustento da sua obra. Eu me lembro de ter ouvido alguns pastores e líderes ao falar sobre dízimo por conta de um contexto em que nós vivemos, em que o diabo semeou o joio e a gente tem medo do trigo por causa do joio. Os irmãos não se constranjam, é só para os membros. Não, é para a terra toda. Dízimo é para a terra toda. É para quem ama Deus. É para quem conhece Deus. É para quem é abençoado por Deus. É para esse povo. Eu tenho testemunhos enormes de gente que nem ama Deus, que nem conhece Deus e é abençoado porque é fiel. É fiel. Eu sei, em Brasília acompanhei um irmão muito querido. Ele se desviou por conta de atritos em casa, não deu para continuar, nós trabalhamos. Quando chegamos lá, ele já estava afastado há mais de ano. Mas no segundo domingo de cada mês, estava ali. E ele dizimava. Às vezes, quando estava na escala de trabalho dele, ele era militar, ele aparecia na segunda-feira cedinho, deixava o dízimo, a gente orava e ele ia embora. Deus abençoou ele muito por conta disso. Então não é para o membro não, é para o congregado, é para o visitante. É para aquele que quer ser abençoado. Trazei todos os dízimos. Não quer dizer o dízimo dos membros da igreja. Tragam os dízimos daqueles que amam a Deus. Tragam os dízimos daqueles que temem a Deus. Não é todos os dízimos. Ué, aí eu vou pedir perdão então? Não, pelo contrário. Eu vou estimular você a ser abençoado com isso. Faça de boa vontade, porque Deus ama quem dá com alegria, falou Paulo. Mas faça. Às vezes a minha mãe dava uma ordem para mim, levar o lixo lá para fora, porque o caminhão ia passar. Na hora do filme, na hora do jogo, na hora que eu estava estudando, ela dizia, vai lá, leva o lixo. Eu disse, pode ser depois? Não, porque o caminhão vai passar. Eu disse, mas agora está no melhor do filme. Leva o lixo. Eu ia resmungando, reclamando, com vontade que ela dissesse assim, se é para ir assim, não precisa. Mas ela nunca dizia, vá assim mesmo, reclamando, lamentando, mas vá, obedeça. A obediência precede a honra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não é negociável isso. Agora, irmãos, quero pedir perdão, porque a mídia distorceu, malignamente distorceu. A gente prefere então ouvir o maligno do que ouvir a palavra de Deus. Traga o dízimo, reclamando, lamentando, mas traga. Obedeça, porque é melhor obedecer. O que nos caracteriza como servos é isso. Quero pedir os irmãos que coloquem-se em pé. Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos. Eu não trouxe, traga à noite, traga amanhã, deposite no banco. Mas obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus. É o único lugar em toda a Bíblia que ele diz, me prova nisso, me prova. Vai, obedece e me prova. É o único lugar, irmãos. Qualquer outra prova além dessa é tentar a Deus. Nesse assunto ele disse, deu dízimo e me prova. Eu vou abrir janelas no céu. Vou derramar bênção sem medida. Aí eu vou pedir desculpa por falar de dízimo? Claro que não. Eu acho que tinha que falar era mais. Eu sou meio remisso. A obra do Senhor é sustentada por dízimos, irmãos. Nós não temos a ajuda do governo. Nem queremos. Mas do povo de Deus. Pastor,
eu gostei do testemunho dele. Olha, conseguimos o alvo para missões. Missionários serão abençoados por você. Lá no campo. Você nem conhece esses missionários, mas Deus conhece. O pão virá para a mesa deles pelo seu dízimo, pela sua oferta. Olha que coisa maravilhosa. Que bênção participar dessa obra santa. Se alegre em participar disso. É uma honra, meus irmãos. Eu gasto tanto dinheiro com coisa fútil. Se você quiser, eu te digo como é que gasto com coisa fútil. E tem dias que eu amanheço assim com um gastador aberto. Essa semana, então, eu quase que apelei. Beth, vamos em tal lugar. Vamos em tal lugar. Eu estou com um gastador aberto. Ela não estava, não. Mas ela foi e a gente gastou lá. Gastador aberto. Mas é penoso ofertar na igreja do Senhor? Para com isso. Vamos lá alegrar. E vamos participar da obra do Senhor. Amém? Opa! Vamos cantar louvores. E nesse primeiro cântico, traga o seu dízimo. Quem não trouxe, traga à noite, traz amanhã. Mas faça isso em obediência ao Senhor. Porque Ele ama quem dá com alegria.
E essa real presença do Senhor, que nós confiamos e que nós sentimos e também entendemos, né? Nosso Deus é completo. Ele nos comunica no nosso espírito, na nossa mente, na nossa razão. E Ele tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito é glorificar a Deus, né? Como já foi falado aqui em diversos momentos. O propósito do Senhor para cada um de nós é vivermos segundo a palavra dEle, segundo o que Ele planejou para nós. Por isso que nós estamos aqui e nós o louvamos em espírito e em verdade. Para a gente encerrar esse momento de cânticos, nós vamos cantar uma música que é bem antiga, acho que faz um tempo que a gente não canta, não sei se todos os irmãos vão lembrar, estava lá nos nossos cânticos espirituais, né? Mas ela fala um pouco sobre a razão de nós estarmos aqui também, né? Como que a gente pode dizer isso? Meu prazer é viver na casa de Deus, sem tantos problemas acontecendo, se tantas coisas às vezes nos impedem de estar aqui. Mas é porque nós sabemos que a vitória já foi alcançada. Então nós estamos aqui confiando que o Senhor
Senhor já trabalhou por nós. E não é aquela vitória que o mundo entende como vitória, né? Não é nada disso. Mas é a vitória que foi realizada na cruz, contra o mal, contra o pecado, contra a morte. Então nós estamos aqui porque sabemos que nada poderá abalar a igreja do Senhor, aquele que confia verdadeiramente no Senhor. Amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Queria convidar o Josias e a sua casa, por gentileza, para sentarem aqui à frente. Obrigado. Atos, capítulo 8, versículo 26. Um anjo, letra minúscula, um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Apenas até aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua sabedoria e graça. Obrigado pelo teu amor tão profundo e intenso. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, nos traz as tuas realidades. Muito obrigado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém.
No texto que foi lido na devocional, em Lucas, capítulo 15, o Espírito não falou. A vontade humana falou. O desejo de aventura falou. E um filho chega para o seu pai e diz: ó, eu vou embora. O pai não o impede. Não põe nenhum obstáculo. O único possível obstáculo que impedia o filho de sair é que ele não tinha recurso. Aí o pai então deu recurso e ele foi. Aqui em Atos 8, o anjo apareceu e disse: vai. Ele não tinha recurso, mas ele foi. Porque para obedecer ao anjo do Senhor, não há a necessidade de recurso, mas uma disposição de obediência. O Espírito falou e Filipe foi. O Espírito não falou e o pródigo foi. Há uma diferença crucial entre a saída de Lucas 15 e a saída em Atos 8. Em Atos 8, a saída é para uma obra. Assim como em Atos 13, a igreja reunida, o Espírito falou para a igreja o que já tinha falado com Paulo e Barnabé. E falou para a igreja dizendo: separem aqueles dois para uma obra que eu tenho. A igreja entendeu. Paulo e Barnabé já haviam entendido. E eles então se dispõem, e orando e jejuando, eles impõem a mão e a turma vai. A igreja foi com eles. Aqui em Atos, capítulo 8, o anjo fala com Filipe, e é interessante que Filipe pregava em Samaria, e a igreja crescia. Versículo 4 do mesmo capítulo fala sobre as multidões. Versículo 6, atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo, vendo os sinais que ele operava. Igreja grande, a cidade impactada por um pastor chamado Filipe. De repente o Espírito tira ele e leva para um lugar o quê? Deserto. Ao contrário do pródigo, ele sai para um lugar onde tinha muita gente. E essa muita gente ajudou ele a gastar os recursos do pai. Aqui não. Aqui ele sai para um lugar deserto. O que te espera a princípio é isso. É um lugar deserto. Onde você não ouvirá vozes de gente que ama. Hoje está mais fácil por causa do celular. Mas é deserto do mesmo jeito, Josias. É deserto. É deserto porque é ali que Deus forja os homens. O pródigo sai para voltar. Você sai para nunca mais voltar. Nunca mais. Mesmo que o teu quarto não seja ocupado, nunca mais será teu quarto. Porque Deus não chama para voltar. Ele não começa uma obra e não acaba. Quando Deus chama os seus homens para o deserto, Ele não chama para uma experiência, não. Ele chama para uma mudança. Nunca mais é o filhinho. Não volta mais. E as mães precisam entender isso. Quando nós lançamos o pão sobre as muitas águas, ele volta melhor, volta inchado. O pródigo voltou melhor, mas Filipe não volta mais. Diz o versículo de número 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, Samaria, deserto, Azoto. Nunca mais Samaria.
Se voltar para Samaria é férias. Mesmo em férias, você vai perceber que a comunhão não é mais a mesma. Porque você não volta como vai. A obra que Deus tem para nós é assim. O pródigo saiu, porque precisava sair para voltar. Se ele não sai, não volta. Filipe não precisava sair, mas o Senhor tinha planos outros que Filipe não entendia. E ele diz aqui, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Eu quero te antecipar que está deserto. Não vai ser uma surpresa para você perder a família, perder os amigos, os laços da igreja. Todo mundo ora no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. É capaz que ninguém mais lembre de orar daqui a 2 anos. Vamos orar pelo Josias. Quem é Josias mesmo? Aquele que foi, eu não lembro. Porque a igreja se renovou, gente nova chegou aqui, não sabe quem é você. Esse tempo é deserto. Não é uma chamada para popularização. Não é para o isolamento mesmo. E vai exigir de você muito sacrifício e esforço, meu irmão. Acompanhe esse carro. Como acompanhar esse carro? É uma carruagem puxada por animal. Como acompanhar isso? É deserto, é areia, não é plano. Para o cavalo que tem casco, 4 é mais fácil. Mas para um homem no deserto, correr não é fácil. Aquilo cansa. Acompanha. E ele acompanhou e vai cansando. E de repente, nesse esforço, ele percebe que o homem está lendo sem entender, mas está lendo. E você, o homem que vai traduzir o que ele lê para o entendimento dele. Entende? Não tem ninguém. Ele sobe, aí explica. E o Espírito que te chamou age ali e acontece uma igreja rápida. A igreja mais curta de toda a Bíblia é aquela dali. Ela começa, tem conversão, tem palavra, tem batismo e tem separação. A igreja começou e foi desfeita. A igreja mais curta da história foi aquela. Mas teve tudo que é preciso ter numa igreja. Palavra, esforço, dedicação, batismo e separação. Dali o Espírito levou para Azoto. Não é mais ele que vai, projeta, planeja. Os pastores não têm planejamento. Não têm vontade. A vontade agora ela fica em 3º, 4º, 5º plano. Deus não vai dizer para você, Jonas, o que você acha de... para Nínive, querido? Olha, Nínive é uma cidade grande, 120 mil habitantes. Olha, tem shopping, McDonald's, fast food, praia perto, praia longe, tem montanhas, quarto de hotel, é fantástico com ar-condicionado que não pega fogo. O que você acha de ir? Dispõe, vai para Nínive. Não, Nínive não, prefiro Tarsis. Eu pago para ir para Tarsis. Não é bem assim. Com os líderes não é assim. Não. Deus não pergunta, você quer ir para tal lugar? Não, ele diz, você vai para tal lugar, querendo ou não. Porque aqueles que foram separados para o ministério, eles perdem a prerrogativa da sua vontade. É um lugar deserto. É um lugar em que a sua vontade não é muito considerada. Senhor, eu estou querendo pensar em pregar sobre isso. A Aline Luke é testemunha de que a gente não prega o que quer. A Clotilde é testemunha de que a gente não prega o que quer. A Clotilde sabe disso. O Samuel Uzan é testemunha de que eu não prego o que eu quero. Ninguém percebeu, mas eu olhei para a Aline e falei, fiz assim, ó. Essa linguagem, a Clotilde, o Samuel Uzan e a Aline entendem. Eu não sei se o Andrezinho entende já. Preparei uma mensagem.
difícil, não. Porque a sua vontade, ela perde o efeito. Queria te convidar para vir aqui à frente. Ele pediu uma palavra para a igreja. Ele é membro da Igreja Cristã Evangélica em Jardim Maringá, aqui pertinho, Jardim Maringá. E o ano passado ele e o Thales foram para o seminário, conheceu o seminário, já com o chamado. E Deus confirmou o chamado dele. Ele está indo. Eu queria dizer para os pais que é para sempre mesmo. Não volta mais. Se voltar é de férias. Se voltar é para passeio. Se voltar é como pregador, é coisa rápida. Eu saí da casa da minha mãe para nunca mais voltar. Voltei lá de férias para pregar na igreja dela, Cristã Evangélica da Aliança Imperatriz. Aí eu vi que tinha uma separação entre eu e a minha mãe. Não é maldade dela, nem maldade minha, mas o Senhor tirou para não voltar mais. Que coisa, né? A palavra é sua. Graças a Deus, a igreja, estou até meio baqueado agora. Vocês podiam abrir em Mateus 28, por favor? Enquanto isso eu vou me apresentando. Mateus 28, 19 e 20. Versículo 19 e versículo 20. Como ele falou, eu sou Josias, sou membro da Cristã Evangélica do Jardim Maringá, aqui próximo. É um bairro aqui, perto do Vila Ema. Tenho 19 anos. E eu vim aqui explicar um pouco do que Deus tem falado no meu coração quanto ao meu ministério. Cheguei um pouco atrasado até, mas não deu tempo de colocar a arte que eu estava planejando, mas Deus está guiando do mesmo jeito. O nome do meu projeto chama Ser e Fazer. E posso apoiar aqui, pastor? Só apoiar aqui, só. O nome do projeto chama Ser e Fazer. E o versículo base que eu usei, que como todo ministério que vem de Deus, vem baseado na palavra dele. E eu usei esse versículo. E eu vou fazer a leitura com vocês. A minha versão é um pouco diferente, mas dá para acompanhar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra que eu vou dar aqui é sobre a explicação do nome, ser e fazer. Eu vou começar do fazer. O fazer vem do id. Na Bíblia de vocês está escrito id. Na minha está escrito vão. Não foi só uma ordem dada a mim, ou aos missionários, ou ao pastor, ao pastor Waldenberg, mas é uma ordem dada a todos. Que todos que são discípulos foram chamados aí. Não importa a esfera que você vai atuar, pode ser no outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Mas a gente tem que ir, a gente tem essa missão de estar falando sobre o Evangelho de Cristo. E fazer discípulos é ensinar a outros discípulos o que Jesus ensinou aos outros discípulos. Então, é você preparar outros discípulos para fazer outros discípulos e fazer outros discípulos. E é assim que é a missão de Deus. E o ser. Chega até a ser hipocrisia, a gente chega a se lembrar dos fariseus quando a gente tenta ensinar uma coisa e não ser aquela coisa. Então, antes mesmo da gente fazer discípulos, a gente tem que ser discípulos. Ser discípulos de Deus é aplicar aquilo que Ele tem na palavra dEle, que Ele tem falado nos nossos corações e que Ele tem deixado para a gente. E a gente sendo discípulo, a gente obedecendo a palavra dEle, a gente não vai conseguir viver sem fazer discípulos.
entendeu? E o último pedaço, que é o que mais conforta o meu coração. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É o que tem confortado meu coração até hoje. Desculpa. Deus tem usado irmãos de tal forma para falar comigo, para me sustentar. E o pastor Valdenberg é um desses, com essa palavra. Até fiquei abalado. Mas eu vim aqui para convidar a igreja para estar comigo nessa missão. Para me acompanhar em oração. Para eu ser enviado por vocês também. Assim como Paulo foi enviado no capítulo 13, eu ser enviado por vocês também. Que vocês possam estar comigo, não apenas em sustento físico, como dinheiro, mas o mais importante é em oração, porque é a oração que vai me sustentar lá, tanto fisicamente como espiritualmente. Daí o resto Deus provê. Mas é isso que eu queria falar para vocês, irmãos, que quem quiser saber mais detalhes, depois eu vou estar aqui durante a IBD inteira. É só me chamar no canto que eu conto um pouco da minha história também. Eu tenho um documento com toda a minha história, com toda a minha carreira cristã, desde todos os ministérios que eu passei. Algumas pessoas que me conhecem da FAST, a galera da FAST lá em cima. Tem o pessoal da FEMOSSE também. E eles vêm me acompanhando de um longo tempo. E eu peço também que a igreja tenha me acompanhado. Comece a me acompanhar, porque eu vou precisar bastante. É isso. Semana passada nós oramos e enviamos o Tiago. Nós nos envolvemos com ele. É mais fácil envolver-se com o Tiago porque nós o conhecemos, ele é daqui do nosso meio. Ele foi ter 1 ano, provável que passe para 3 anos. E se passar para 3 anos é de lá, não volta mais. Se for fazer só 1 ano, não. Ele volta e fica com a gente aqui, cresce com a gente. Mas se ele entender que tem mais coisas a fazer, aí pronto. É uma obra que Deus tem. A melhor de todas elas. A mais gratificante. Cuidar de gente. Eu falo para a igreja e falo para Deus, se eu não fosse pastor, eu seria pastor. Não tem muita alternativa para mim, não. Eu amo gente, amo estar no meio do povo e ver gente chegar e gente conversar. Mas é deserto. É deserto. Tem lutas que ninguém sabe, que ninguém vê. Nem a esposa, nem a mamãe. É só você. É por isso que ele diz, dispõe-te e vai para um lugar. Quero antecipar que está deserto. Coral de homens. Nós vamos orar daqui a pouco.
colocar em pé, meus irmãos. Vou chamar o pastor Vinícius, que por gentileza esteja aqui à frente para orar pelo Josias, esse tempo que o Senhor Jesus se manifeste a ele e por ele, para a obra que o Senhor tem o chamado. Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida do Josias. Obrigado porque o Senhor o chamou de maneira clara para o ministério da palavra. E obrigado porque ele se dispôs a ir, Deus. Nós agora queremos apresentá-lo diante de Ti e abençoar, Deus, em nome de Jesus, a sua ida, os seus estudos, o seu ministério ali no CTCEB em Anápolis, Pai. Abençoe a sua família que se encontra aqui, a sua igreja também, que eles possam ser suportes do Senhor para a vida dele, Pai. Assim, rogamos e pedimos que o Senhor continue levantando trabalhadores para a tua seara, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor Jesus vos abençoe, direcione os seus passos, vos guarde do que é mal, ordene a bênção sobre a vossa casa, pacifique os seus relacionamentos, ouça e responda às orações. O Senhor nosso Deus receba o teu louvor, se agrade de tua vida e te faça crescer em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.